dia a todos. Falando dos acontecimentos, acho que desde a última vez que a gente conversou aqui há 30 dias, né, um pouco mais, há um mês atrás, no começo de dezembro, a gente teve uma confirmação, olhando para o Brasil, da aprovação de uma PEC que gera aí um rombo potencial de pelo menos 170 bilhões de reais, ainda que do ponto de vista por ano, ela vale por um ano, mas na prática, dado que a gente faz o orçamento e infla as despesas obrigatórias e dada a impossibilidade de cortar despesas obrigatórias no Brasil, caso não seja aprovado um novo arcabouço fiscal esse ano, e a PEC facilitou muito isso, porque você vai poder mudar o teto de gastos, que é uma emenda constitucional por um projeto de lei complementar. Então, você desconstitucionalizou o teto. Caso você não consiga aprovar essa nova regra, provavelmente você vai aprovar um waiver para mais um ano, dando um pouco mais de dinheiro, aí, facilitando com o Congresso tendo algum poder de barganha. Mas o fato da PEC ter sido aprovada por um ano, ela não quer dizer que o rombo é só por um ano, o rombo é permanente. 170 bi pelo menos. Na sequência, a gente teve uma decisão do Gilmar Mendes que abre a possibilidade do governo pagar os recursos do Bolsa Família fora do teto de gasto. Isso não vai precisar ser usado, mas fica aí como um risco em definitivo, enquanto prevalecer essa decisão do ministro. E a gente teve o fim dos chamados RP9, das emendas de relator. O Supremo julgou pela inconstitucionalidade. 20 bilhões que tinham no orçamento viraram emendas individuais impositivas, ou seja, diminuiu ainda mais a discricionariedade do gasto. Os outros 10 bi, o governo vai poder fazer política com os deputados, mas vai ser com o Congresso que vai ter menor necessidade. Então, ainda não está claro o efeito líquido disso, mas o impacto nas contas públicas da PEC está dado. A gente teve uma reação aí de curva de juros, expectativa de Banco Central. A gente vive hoje um outro patamar de juros no Brasil, e agora o governo empossado tem que dar mínimos sinais que essa conta é pagável. A gente deve ter essa semana o anúncio de medidas por parte do Ministério da Fazenda, do time da equipe do ministro Haddad, que também foi uma surpresa. Então, pelo menos do nosso lado, a gente imaginava que o Lula colocaria alguém com um perfil mais market-friendly, ainda que político. E esse definitivamente não era o caso do ministro Haddad, que agora precisará construir a sua reputação junto à sua equipe. O ministro já foi prefeito de São Paulo, teve sua equipe aqui, teve a sua gestão fiscal aqui, mas são cenários muito diferentes, né? Seja porque aqui a gente teve um impacto muito grande via a renegociação, perdão, da dívida do governo federal para com a prefeitura de São Paulo, e a gente teve aumento de carga tributária. Não é óbvio que o ministro vai conseguir criar essa articulação com o Congresso que gere um aumento de carga tributária da magnitude necessária. Nós estamos falando de um ajuste aí de quase 3 pontos do PIB em termos de carga tributária, algo que nunca aconteceu sem ser uma grande crise fiscal no Brasil. A gente deve ter o anúncio de medidas nessa semana, mas as medidas que vazaram no jornal até agora são aquelas que não, eu sou contra essa expressão, mas que costumam chamar de ajuste fiscal de advogado. Você não está cortando nada, né? Você está reclassificando uma despesa aqui, você está antecipando a receita de uma negociação, de um litígio acolá. Então, muito difícil a gente ver isso. E o ministro larga, ainda que parecendo focado no ajuste fiscal, larga com uma derrota, que foi a prorrogação do PIS/COFINS do diesel para todo ano, e por 2 meses da gasolina, a ver se vão ser só 2 meses essa zerada dos impostos federais na gasolina. Caso o ajuste seja feito via política de preço da Petrobras, uma vez que o governo recebe tanto dividendos da empresa, como também a receita de RPJ, CSLL, nas nossas contas, caso a Petrobras pague a conta do PIS/COFINS, o impacto fiscal ainda existe, ele é 50% do efeito, é como se o acionista minoritário ficasse com 50% do prejuízo, por assim dizer, e o governo federal arcasse
porque por mais que ele pegue cerca de 1/3 só dos dividendos, no total ele tem ainda a receita de RPJ e CSLL. Então, muito desafiador. A gente tinha uma cabeça, até as discussões da PEC, independente de quem ganhasse, de um banco central cortando juro, ou discutindo o corte de juro na virada do primeiro para o segundo trimestre do ano. E quando a gente tem esse ajuste, esse boost fiscal, sinalização aí de reajuste nominal de 20% dos servidores escalonado em 2 anos, reajuste de 9% do salário mínimo numa inflação que deve girar em 5,5%. Hoje ou amanhã a gente deve ter uma outra derrota do ministro Haddad, que gostaria que o reajuste adicional do mínimo para R$ 1.320 fosse concedido só em maio, que também nada mais é do que uma pedalada. Você melhora artificialmente o resultado do ano, porque ele não se dá, mas quando você pensa no fiscal, você pensa na perpetuidade, né? Então, você dá um reajuste em janeiro ou em maio e chamar isso de ajuste fiscal. Então, esse tipo de medida mostra o quão difícil vai ser a vida do Ministério da Fazenda. O mercado não só retirou os cortes que tinha da Selic, então a gente tem aí uma Selic praticamente estável no ano, focos caminhando para isso também, como a gente começa a ter uma desancoragem de expectativas de inflação. Essa desancoragem, o mercado obviamente já foi faz tempo, mas o Focus a gente está vendo a média das projeções para 2025 e 2026, ou seja, o que a gente pode chamar de longo prazo, bem acima da meta de 3% já, girando em torno de 3,4%, 3,5%. Poder-se-ia aí falar que isso envolve uma perspectiva de mudança de meta de inflação. Eu acho difícil que isso aconteça neste mandato, nesse mandato não, mas no mandato do Roberto Campos, que eu acredito que o Roberto Campos vai ser contra. A senadora Simone Tebet já se disse contra, também tem 2 dos 3 votos do CMN. Mas, além disso, o que a gente vê é que tem sido muito correlacionadas as mudanças nas médias das expectativas de 24, 25 e 26. Então, não parece ser uma questão de expectativa de mudança de meta, não parece ser necessariamente uma questão de nova diretoria do Banco Central depois do Roberto Campos Neto, porque, de novo, a gente está vendo movimentos fortes em 24 também, e ainda é sob o mandato dele, e 25 é o horizonte relevante dele. Então, a gente vê aí um claro questionamento quanto à credibilidade do Banco Central frente ao desafio fiscal que se coloca. Então, é como se o mercado estivesse falando que o Banco Central vai abrir mão de cumprir a sua meta, de colocar o juro no patamar necessário para cumprir a meta, dados os desafios fiscais. Tá? Então, a gente descarta essa alta de juro, olhando para os movimentos dos preços de ativos e do próprio Focus, como uma perspectiva de mudança de meta de inflação, ou mesmo como uma perspectiva de nova diretoria, no que pese a gente achar que a nova diretoria, tudo leva a crer, o novo presidente e posteriormente a nova diretoria, deva ter uma linha de pensamento parecida com o novo time do Ministério da Fazenda, cujos principais integrantes, 2 dos principais integrantes, ou até colocando ministro, 3 dos principais integrantes, deram declarações muito reticentes ao longo de sua vida acadêmica e profissional em relação ao regime de metas de inflação. Então, acho que a questão do Banco Central é essa, é um Banco Central que encara uma atividade com sinais de desaceleração, ainda que um mercado de trabalho forte, a gente vai ter um estímulo fiscal, a gente bombou aí o orçamento do DENIT, Minha Casa Minha Vida, a gente vai ter reajuste de servidor, reajuste de salário mínimo, a gente vai ter uma super safra, e a gente tem uma reabertura de China por vir. Acabei não falando, comecei pelo cenário doméstico, mas essa é uma variável super relevante. Então, o que a gente aprendeu durante a Covid é que reaberturas têm impactos brutais em crescimento econômico. A China seria a maior reabertura do mundo, dado que foi a que ficou por mais tempo fechado e um fechamento mais radical. Então, a gente poderia esperar aí uma dinâmica bastante favorável, eventualmente em preços de commodities, por mais que as reaberturas pesem mais no setor de serviços, mas a gente sabe que tem efeitos multiplicadores aí. Então, a economia brasileira pode surfar aí esses impactos. Fica desafiador mesmo o cenário a partir de metade do ano, 2024, quando a gente não tem mais os impactos da nossa reabertura, da reabertura da China, e muito possivelmente a gente ainda vai ter uma política monetária mais apertada do que teria não fossem essas medidas fiscais inicialmente adotadas.
O que esperar? Também não posso deixar de falar, por mais que tenha sido, a gente tenta sempre falar do mês anterior aqui, dos fatos lamentáveis ocorridos nesse domingo em Brasília, praticamente a destruição dos três poderes, um atentado aí ao Estado brasileiro. Não tem nem o que falar, e sem entrar no mérito dos agentes e das motivações, mas isso cria um senso de união muito grande na Praça dos Três Poderes. Então, cria uma simbiose muito grande aí entre Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Cria-se, assim, uma lua de mel um pouco mais firme para o começo do governo Lula. Tá? Isso, de certa forma, isola aí, a base bolsonarista no Congresso e cria uma má vontade. Numa articulação política que já vinha sendo razoavelmente bem sucedida pelo PT na distribuição aí de ministérios e agora no eventual loteamento de cargos de segundo escalão. Não teria uma maioria constitucional, não teria uma maioria comparável ao que teve o próprio governo Temer, ou pensando nos últimos anos, desde o impeachment da Dilma, né? O próprio governo Bolsonaro conseguiu construir na figura do Arthur Lira e do Davi Alcolumbre, mas criava-se uma maioria e o que aconteceu com certeza facilita isso. Então, ontem a gente viu o Lula reunir 27 governadores com um discurso que não se distanciou muito do que ele falou no palanque, comparando os atentados ao impeachment da presidente Dilma com o Arthur Lira e o Geraldo Alckmin lá na mesa, mas cria-se assim essa lua de mel. Então, a gente acha que o governo não deve ter tanta dificuldade legislativa. Qual que é a agenda? Ajuste fiscal. Acredito que o novo regime fiscal vai ser mais frouxo que o teto de gastos, não vai ser capaz sozinho de colocar a dívida pública numa trajetória de solvência, estabilizar a dívida pública, e para isso aí vai ser preciso medidas de aumento de carga tributária não previstos no regime fiscal, necessariamente, e possivelmente futuros cortes de gasto, que eu acho muito difícil, mas o ponto é, para a gente fazer o ajuste necessário, eu acho que só é possível, por mais que o governo tenha ido bem com o Congresso, diante de uma crise fiscal. Eu acho que a gente está longe dessa crise fiscal, ainda mais com a percepção do investidor estrangeiro. Acho que o Júlio talvez comente um pouco isso. Então, as perspectivas para esse ano são de um crescimento medíocre, mas aí ajudados por China e super safra, uma política monetária apertada, muita tensão entre o governo e o Ministério da Fazenda para com o Banco Central. Então, acho que o Banco Central, com as expectativas de inflação desancorando e com todos esses desafios fiscais, vai estar muito pressionado. Então, a gente deve ter um ano de bastante emoção aqui para o Brasil. Nada brilhante do ponto de vista de atividade. A inflação, a gente acredita que gira em 5,5%, talvez ela possa ir para 5%, caso a Petrobras consiga aí absorver toda essa parte de PIS/COFINS. A gente não deve ter problema de bandeira, dada a quantidade de chuva que a gente vem tendo no começo do ano. É óbvio que a gente tem aí o risco de um boom de commodity na China que pressione aqui a inflação pelos drivers tradicionais, mas por enquanto a gente trabalha aí com um range de 5,5%, ao redor de 5,5%. Eu acho que esse é um número bem balanceado. Petrobras pode puxar isso para baixo, a China pode puxar isso para cima. Para fechar o internacional, então, já falamos de reabertura de China e Estados Unidos. À luz aí dos últimos dados de inflação e de mercado de trabalho e de salários, uma dúvida grande se a próxima alta do Fed vai ser de 50 ou de 25 pontos, mas a gente acredita que o Banco Central americano não vai além desse range de 5 com 5,5 de juros. Tá? A gente acha que chegando nesse patamar ele para ver, declara uma pausa e para ver, especialmente se a inflação continuar com esse comportamento, eu não diria benigno, mas mostrando aí uma desaceleração frente à tendência do ano anterior. Uma boa parte disso esperada via deflação de bens, que já era um negócio anunciado. Eu acho que o mundo todo deve passar por essa desinflação forte de bens, que vai fazer com que os bancos centrais tirem um pouco o pé do acelerador. E na Europa, uma situação um pouco mais difícil, tá? Então, a gente ainda deve ter alguns aumentos de 50 pontos e uma taxa de juros lá chegando aí na faixa dos 3, 3,5, mais para 3,5 do que para 3, dado o desafio. Lembrando que na Europa, a recessão que se avizinha, por mais que ontem a gente teve um dado de relativa estabilidade da produção industrial alemã, a produção de bens de capital recuperando,
mas a recessão que se avizinha na Europa seria por falta de insumos de produção, basicamente falta de energia, e ela é inflacionária e demanda alta de juros. Tá? Então, acho que esse é o ponto. A gente tem uma queda do produto potencial europeu, porque a gente teve uma redução da capacidade de produção da economia em função da redução de insumos. Mas eu continuo achando que de lá dos Estados Unidos e Europa são juros subindo até o patamar que hoje os bancos centrais sinalizam em permanecer estáveis ao longo de todo esse ano, com cortes discutindo apenas a partir do ano que vem. Aqueles bancos centrais foram mais agressivos no ciclo de alta, como o do Chile, como poderia ser inclusive o Brasil, não fosse esse ajuste fiscal, com margem aí para começar a cortar o juro mais cedo e de forma mais agressiva. E aqui no Brasil, essa disputa que a gente deve ter novamente entre equipe econômica, né, e com fazenda de um lado, Casa Civil do mesmo lado da fazenda, todo o governo de um lado e o Banco Central do outro. Acho que é isso que a gente deve observar. É isso, ano difícil, mas com muita oportunidade de investimento. Deixo aí para as três esferas comentarem e reforço aí um feliz ano novo para todos.